Há poucos dias das eleições do segundo turno, Escola de Ensino Infantil em Bauru estimula crianças a refletirem sobre o processo eleitoral brasileiro. Os alunos se organizaram em partidos políticos e elegeram representantes que vão contribuir com questões ligadas ao ambiente escolar, uma forma de compreenderem desde cedo a importância de eleger um candidato. Se essa reflexão é importante para as crianças, não é diferente com os adultos, ainda mais em tempo de divulgação de notícias falsas e de disseminação de discursos de ódio em sites de redes sociais. É o que a professora Cláudia Prioste, chefe do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp em Araraquara, avalia no quadro Conexão Unesp. A edição desta quarta-feira, 24 de outubro, começa agora. Boa noite. Há poucos dias do segundo turno das eleições, todos nós somos bombardeados diariamente com informações sobre política, algumas nem tão positivas assim. Casos de corrupção, denúncias, acusações entre candidatos são situações que acompanhamos na mídia e também nas discussões com amigos e familiares. Mas como será que as crianças lidam com tudo isso? Um projeto desenvolvido em uma escola municipal de ensino infantil em Bauru buscou trabalhar esse tema de maneira bem didática. Teve até eleição com formação de partidos políticos pelos próprios alunos. Roberta, governadora. Luca Matheus, deputado federal. M, deputado estadual. Davi Augusto, senador. Giovana, senadora. Rafael, presidente. Essa turminha tem entre 5 e 6 anos e acaba de ser eleita pelos demais integrantes da Escola Municipal de Educação Infantil Maria de Lourdes Martins Segala. A iniciativa de trazer a política como assunto para ser discutido em sala de aula partiu desta professora. Nós estamos vivendo o momento, das eleições e as crianças em casa, eles estão escutando muito a família falar, até muita crítica. E aí, conversando na roda da conversa, eles acabaram que um ou outro trazendo para mim um assunto, sabe, Pro? A gente está ouvindo falar de eleições. Aí eu falei, que legal, e se a gente também fizesse eleições aqui na nossa escola? Aí eu fui conversando com eles, quem gostaria de se candidatar, expliquei o que cada candidato faz, no cargo. O trabalho foi desenvolvido ao longo das últimas semanas. Os 15 alunos candidatos fundaram 3 partidos e escolheram um para fazer parte. O PCP, Partido Corajosos do Parque, o PJM, Partido Juntos por Merenda, e o PUS, Partido Unidos do Soninho. Com isso, nós fizemos propaganda pela escola, fizemos o horário eleitoral aqui também, com as demais turmas, na hora social. E foi assim que eu fui envolvendo, toda a turminha. Quem não foi candidato foi o eleitor. Fizemos o título de eleitor. Aconteceu realmente a nossa eleição bem simulada com a real, com a nossa urna eletrônica. Tivemos as mesárias. Foi um trabalho muito legal de estar fazendo com eles. Eu acho que deu para fixar bem esse momento tão crítico, que o nosso país vem passando. Eu acho que é importante, desde já, ensinar o ato de cidadania, o respeito, o cuidado que a gente tem que estar tendo na hora de estar escolhendo nossos candidatos. Após a apuração, os participantes foram para o pátio para colar num cartaz todos os votos que receberam. Uma forma de aliar a eleição com a matemática. Com o pátio repleto de crianças e funcionários da escola, chegou a hora de toda a unidade acompanhar a posse dos eleitos. Uma cerimônia com direito às bandeiras do Brasil e do município de Bauru e, claro, execução do hino nacional. Rafael recebeu a faixa presidencial. Os demais eleitos também foram condecorados. São eles que vão, a partir de agora, ajudar a direção a cuidar da escola. E as propostas estão na ponta da língua. Eu quero que tenha mais merenda.
Eu quero que tenha balanço de pneu para evitar que as crianças se machuquem. Vai partindo até da cabecinha deles, né? Em estar ajudando a nossa diretora, o presidente, junto com os demais eleitos, a estar cuidando, né? Não deixar o lixo espalhado, apagar uma luz, cuidar da água. Então isso vai dando responsabilidade também desde pequeno. Para esta especialista em educação, as crianças estão inseridas num mundo que, entre tantas características, também é político. Por isso, a importância de explicar para elas o papel que os representantes eleitos têm na nossa sociedade. Quando a gente cria um microcosmo dentro de uma unidade escolar para questionar, para refletir essas questões, na verdade, nós estamos trazendo esse objeto social, essa produção do adulto, essa forma de governabilidade para o questionamento e para um locus onde ele não tem adultos que vão querer falar palavras muito difíceis para ele, porque entre eles trocam. Se eu não coloco esse objeto político, esse objeto de debate no cotidiano, isso fica muito flano, fica muito esporádico. Então é importantíssimo trazer para o locus da escola, que é essa continuidade do meio social, político que eles vivem, os debates com as crianças que têm a idade deles. Mas Kobayashi aponta que essa construção do saber político nas crianças precisa ser conduzida de modo que elas mesmas repensem o tema, enxerguem os problemas e criem soluções para eles. Do simples lixo na sala de aula à economia de energia e de água. Nesses espaços, com esses pequenos eleitores, nós às vezes estamos fazendo um trabalho melhor do que com os grandes eleitores. Então, realmente, essa é uma questão que deve ser vista, deve ser refletida. Nós temos que trazer esse mundo do adulto, salvo as suas limitações, para o mundo da criança e fazer com que ela crie hipóteses, soluções e veja os problemas que nós estamos vivendo. Nesta quinta-feira, tem mais uma ação no campus em Bauru do projeto Bem-Estar e Saúde, o autocuidado e o cuidado com o outro no ambiente universitário. Será uma oficina de confecção de porta-retratos a partir dos princípios da sustentabilidade. Começa às 10 da manhã na sala 53. A atividade é de graça e vai ser coordenada pelo professor Cláudio Goya e os alunos do LabSol. E vão até esta sexta-feira as inscrições online para o 10º Encontro de Arte e Cultura da Unesp em Bauru. Com o tema Imperfeições, a programação vai contar com palestras, apresentação de trabalhos, diferentes tipos de oficinas e exposições. O evento será entre os dias 21 e 23 de novembro. As inscrições custam R$ 15 para estudantes e R$ 30 para artistas, professores e pesquisadores. O formulário e a programação completa estão disponíveis no site da FAAC. Outras informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Artes e Representação Gráfica pelo telefone 14 3103 6068. A frente fria que atuava sobre o estado se desloca para o Rio de Janeiro, mas a presença de áreas de baixa pressão mantém o tempo instável, com muita nebulosidade e chuvas com trovoadas em todas as regiões paulistas. Em Bauru, o céu permanece nublado e as temperaturas seguem amenas. Neste momento, a umidade do ar está alta, 90%. Os ventos são de 5 km por hora. A temperatura variou pouco hoje, a mínima foi 18 e a máxima 22 graus. Para amanhã, termômetros entre 17 e 24 graus. Nós já vimos que é importante ajudar as crianças a entenderem o atual momento político vivido pelo país nesta reta final das eleições. Mas como os adultos vêm lidando com tanto discurso de ódio nos sites de redes sociais? Como são motivados e que prejuízos trazem? A chefe do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp, em Araraquara, a professora Cláudia Prioste, avalia esse cenário no quadro Conexão Unesp. Olá, eu estou aqui para falar sobre os discursos de ódio e de intolerância nas redes sociais e também sobre o aumento dos ideais fascistas nos ambientes digitais.
Por ideais fascistas, eu estou me referindo às crenças de que regimes autoritários que pregam o extermínio de quem pensa diferente, que eles são soluções para os problemas do Brasil. Guerra, morte, matança, extermínio, jamais foram na nossa história e jamais serão soluções para uma nação. Então é importante a gente pensar muito bem sobre o que está acontecendo no Brasil hoje e de onde vem toda essa intolerância, todo esse ódio, né? Que ele não nasceu na internet. Nesse momento ele está sendo difundido pelas redes sociais. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás, podemos lembrar que desde a década de 90, as mídias tradicionais já apelam aos recursos sensacionalistas, a cenas sanguinolentas nos noticiários da tarde, né? No Brasil, temos muitos noticiários de televisão que as pessoas ficam grudadas porque elas querem ver morte, elas querem ver vingança, né? Os filmes de terror também fazem muito sucesso por aqui, os filmes violentos norte-americanos também são sucessos entre os brasileiros, né? Nos anos 2000, a violência, então, ela também se torna cada vez mais banalizada nos videogames. Nossas crianças, então, começam aí a ser treinadas para cumprir missões de matar, de roubar, de explodir as coisas, de atropelar as pessoas, né? Tem missões de estupro, porque tem videogames que tem com cenas aí de prostituição, de estupro, né? Isso, muitos pais acreditavam que o filho brincar com o coleguinha, com o vizinho, podia ser perigoso, mas eram permissivos enquanto ao que as crianças estavam aí fazendo nos videogames, né? Esses vídeos, esses games, embora proibidos para menores de 18 anos, aqui no Brasil não funciona. Na verdade, nós nunca tivemos leis eficientes para proteger nossas crianças. Então, aquele menininho que tinha 10 anos lá nos anos 2000, hoje ele é um homem e tem 28 anos e está por aí nas redes sociais, né? Claro que nós não podemos dizer que todo mundo que jogou videogame, que assistiu cenas violentas, vai se tornar uma pessoa violenta. Mas a Associação Americana de Psicologia, ela lançou um documento reunindo uma série de pesquisas que revelam o quanto as cenas de violência elas podem tornar as pessoas mais insensíveis ao outro, menos empáticas e mais propensas a comportamento de violência. Isso tanto nas crianças, quanto nos jovens, quanto nos adultos. Então, o Freud, ele mesmo já dizia que um dos maiores desafios da civilização seria sempre lidar com esse prazer que o ser humano tem na maldade, com prazer de ver sofrimento, de ver sanguinolência, de ter excitação pelo terror, né? E é isso que nossas mídias, tanto as tradicionais quanto as mídias digitais, têm feito, né? Claro que também temos um problema muito grave com relação à nossa educação. Nós não temos uma educação crítica que valorize os princípios humanitários, né? Nós temos problemas graves nas escolas, de desvalorização do professor, de desvalorização do conhecimento, da ciência, das artes, e isso também contribui para que essas pulsões agressivas elas sejam valorizadas, elas sejam fonte de excitação, né, nas redes sociais. Além disso, nós temos aí mais recentemente uma indústria que produz fake news, que produz notícias falsas cheias de ódio, cheias de mentiras, e as pessoas querem acreditar. Por que as pessoas, não é só falta de discernimento, as pessoas gostam de acreditar em determinadas notícias, né, fake news. E isso também tem contribuído para fomentar o ódio nas redes sociais. E o que nós, então, professores, pessoas ligadas à educação, podemos fazer, né? Em primeiro lugar, nós precisamos fortalecer os laços
autênticos de solidariedade, de respeito ao outro. Precisamos fomentar o pensamento complexo, racional e menos impulsivo, né? Porque esses discursos de ódio apelam à nossa impulsividade, aos nossos preconceitos. Então temos que ser vigilantes quanto aos nossos preconceitos. Em segundo lugar, é importante também exigir que as mídias sejam éticas, né? Que as mídias sejam responsabilizadas pelas mentiras que às vezes também propagam e pelas imagens de violência. Precisamos também criar políticas públicas de proteção às crianças e aos jovens, e também estabelecer um currículo escolar que considere uma educação crítica para as mídias. Na Europa, então, já há mais de 10 anos que temos políticas voltadas para uma educação crítica para as mídias, e aqui no Brasil praticamente nem se fala disso, né? Por fim, é importante também valorizar em todos os ambientes, nas escolas, nas redes sociais, nos ambientes de trabalho, os valores humanísticos, né? Eu acho que isso é essencial nesse momento. É com essas recomendações que nós encerramos hoje o Unesp Notícias. Não deixe de enviar sugestões de reportagens e entrevistas que você deseja ver por aqui. O nosso número de WhatsApp é o 14998361190. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelo nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você. Tchau!